Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Amados, Deus me deu um tema nessa noite, 7 lições da parábola de Rico e Lázaro, está lá em Lucas 16, 19 ao 31. Nós vamos ler apenas o 22 para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus: morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos orar? Senhor Deus, seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, verso 14 diz que os fariseus que eram avarentos estavam ouvindo as ministrações de Jesus e estavam escarnecendo dele. E os discípulos estavam à volta de Jesus, então nós entendemos que Jesus pregou tanto para os discípulos como também para os fariseus. O verso 19 então diz que havia esse certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de forma regalada esplendidamente. Então esse homem aqui, amados, gostava de ostentar, de mostrar que ele era poderoso, que ele tinha dinheiro, que ele tinha recursos. E no verso número 20 diz que havia certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então enquanto um era coberto de roupas de grife, de roupas de marca, linho finíssimo e púrpura, a Bíblia diz que o outro era coberto, o mendigo no caso aqui, de chagas, de doença. Então isso me ensina uma primeira lição das 7. Vai anotando aí. Priorize o que verdadeiramente importa. E o que importa, amados, em primeiro lugar, para a minha vida e para a tua vida? A nossa vida espiritual. Cuide da tua vida espiritual. Lázaro, mesmo naquela posição difícil, ele se manteve na posição, enquanto que o rico queria apenas satisfazer os seus desejos carnais, e foi exatamente isso, porque a Bíblia diz aqui, nesse texto, que ele teve apenas um pecado, amém? Ele não amou o semelhante dele. Ele sabia que o mendigo morria de fome, doente, às portas da casa dele. Ele não tinha coragem nem mesmo de enviar um prato de comida para aquele mendigo. Então priorize o que verdadeiramente importa, amém? A tua vida espiritual, cuidar do teu semelhante, tratar o teu semelhante como você gosta de ser tratado. Verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Segunda lição, o homem afastado da presença de Deus tem um coração terrivelmente mau. Amados, é interessante isso, porque quanta maldade a gente tem visto através da mídia, através, muitas vezes, no meio da rua mesmo, andando, a gente vê coisas terríveis. E é assim mesmo, amados. O homem, quando ele nasceu de novo, quando ele não conhece a Jesus Cristo, ele é capaz de coisas terríveis. Imagina só você ter comida, banquetes, se banqueteando na sua casa, saber que é um mendigo, os portões da tua casa morrendo e você não enviar nem mesmo um prato de comida. Então, a tendência cada dia mais é a piora, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a igreja dele. Verso 22, morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia diz aqui apenas que o mendigo morreu e foi direto para o céu. Hebreus 9, 27, após a morte, sexo e juízo. A Bíblia diz que morreu o rico e foi sepultado. Imagina só o sepultamento aqui na terra, mas autoridades da cidade, aquela fila de carro importado, carro chique, se fosse nos dias de hoje. Mas o que adiantou isso? Morreu e foi parar literalmente no inferno, tá? Então, terceira lição, é a nossa fé, é a nossa vida espiritual em Jesus que nos conduzirá à vida eterna. Amados, e isso não é por obras, tá bom? Não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça de Deus, é um favor imerecido. E quando o homem e a mulher nasce de novo, amados, as obras boas é uma consequência apenas. Bem? Verso 23, no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Duas coisas que me chamaram a atenção aqui. A primeira é que ele disse para Abraão: mande a Lázaro. Ele achava ainda que Lázaro era apenas aquele mendigo, um ser insignificante que ele pensava no coração dele. É o que ele pensava. Ele diz aqui, ele continuava com a mesma personalidade. Tinha se arrependido, não. Manda a Lázaro. E uma segunda coisa que ele diz aqui: que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Imagina só o sofrimento que aquele homem estava passando. Lugar real, amados? Quarta lição:
a morte não é o final de tudo, mas sim o começo. Começo de quê, pastor? De uma eternidade, ou na presença de Deus, ou afastado da presença de Deus. Na presença do Senhor, amados, tá? No céu, junto com Jesus. Apocalipse diz que não haverá lembrança de coisas passadas. Não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento. Enquanto que o próprio Jesus falou mais acerca do inferno do que do próprio céu, para alertar as pessoas acerca do perigo daquele lugar terrível, né, e real, que é tanto o céu como também o inferno. E é interessante que lá no inferno, né, o rico, ele tinha ciência de onde ele estava, né? E uma outra coisa, os seus sentidos continuavam funcionando perfeitamente, os dois, né? Só que Lázaro curtia prazerosamente o céu, enquanto que o rico sentia sede e dor. Verso 25, então. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu é atormentado. Então, quinta lição, uma pergunta: quais são os seus bens aqui na terra? Qual é o teu senhor aqui na terra? Só existe dois tipos de senhor, amados. O próprio Jesus, ele admitiu isso. Ou Deus, ou a pessoa de Jesus, ou simplesmente a mamão, que é o Deus da riqueza. Então preste atenção, se você servir a Jesus, né, o reino de Deus, praticar a vontade de Deus, isto te conduzirá ao céu. Ao passo que, se o teu Deus for o dinheiro ou o pecado, né, os prazeres carnais, isso te conduzirá ao inferno. Então a pergunta que fica: quais são os teus bens aqui na terra? É a quinta lição. Qual é o teu Senhor aqui na terra? Verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Então, sexta lição: é irreversível a nossa condição de absolvição ou condenação após a morte. O momento, amados, de se arrepender é agora. Amém? Não podemos pensar que nós vamos ter uma segunda oportunidade. Não existe, biblicamente falando, esse negócio de purgatório. Amém? A Bíblia diz, eu volto a dizer o texto de Hebreus 9:27, após a morte, segue-se o juízo. Abrir os olhos, após a nossa morte aqui, pastor Fábio, após a morte dele aqui, ele vai estar ou no céu ou no inferno. Amém? Então é irreversível. Tenho certeza, se perguntasse para aquele rico se ele queria se arrepender, com certeza ele queria uma segunda oportunidade, mas simplesmente essa segunda oportunidade ela não existe. Verso 27, respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui é uma menção da palavra de Deus, tá bom? Uma figura. Verso 30, disse o rico: não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos voltem à vida. Quantas vezes, amados, eu vi pessoas incrédulas, né, que eu convidei aí para a igreja, né, viam pessoas, manifestações de demônios, né, já levei pessoas que no culto assim, né, outras pessoas foram curadas, vomitou enfermidades assim na frente delas. As pessoas olhavam assim, simplesmente, né, ficavam boquiaberta assim, a primeiro momento, tal, amanhã nem lembrava mais. Aí depois você convidava para ir para a igreja: eu tenho outra coisa para fazer, davam desculpas, né? Aqui o próprio Abraão está dizendo, né? Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos voltem à vida. Então, sétima lição: Moisés e os profetas, tá? Uma figura da palavra de Deus nos dias de hoje. É o único instrumento que eu e você, nós devemos ter, amém? Como manual, tá bom? Como um conselheiro para a nossa vida espiritual. Não existe um outro livro, não existe nada, amados, que possa substituir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia diz acerca de 2 figuras aqui. Um foi grandemente abençoado, recebeu a vida eterna, um presente da parte de Deus, da parte de Jesus, enquanto que o outro, porque se preocupou somente com ele,
não se preocupou com a sua vida espiritual e também não amou o seu próximo, simplesmente após a sua morte foi parar em um lugar de condenação eterna. Amém? Então, essas foram as 7 lições da parábola do rico e Lázaro. Meu nome é pastor Fábio Rogério Melo. Se você gostou, curte. Se você puder se inscrever no nosso canal, desde já nós vamos ficar muito felizes. Eu vou te agradecer muito do fundo do meu coração. Eu quero acabar essa ministração orando por você. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa ministração. Guarda no nosso coração e nos ajuda, meu Pai, a sempre, Senhor, priorizar as coisas espirituais, meu Pai. Que o nosso norte, que o nosso manual, meu Pai, seja a Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, e você diga amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Uma ótima noite em nome de Jesus.